Oi, pessoal. Hoje eu vou gravar para vocês aqui a Lei 1080 de 2008. É a última lei do curso da Polícia Militar, tendo em vista que as outras são grandes, o concurso já é semana que vem, então eu vou disponibilizar essa lei através de uma videoaula, tá? Vocês podem rever quantas vezes quiser, tá tudo explicado aqui. Então vamos começar. Gente, a Lei 1080, ela trata do plano geral de cargos, vencimentos e salários para os servidores especificados na própria lei. Quem são esses servidores, tá? No artigo 1º vai falar que essa lei é aplicada, ela institui, né, plano geral de cargos, vencimentos e salários. Então vai tratar do quê? Do quanto vai ganhar, do como vai se promover na carreira, como é que é feito tudo isso, tá? Para quem, gente? Olha lá. Servidores das secretarias do Estado, então entra a Polícia Militar, né? Procuradoria-Geral do Estado e autarquias, titulares de cargos e ocupantes de funções e atividades expressamente indicados no anexo 1 e 2. Essa lei é bem grande, não a lei em si, mas os anexos de que tratam as carreiras da própria lei, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a lei, para vocês que não tenham, né? Mas eu acredito que assim, os alunos da polícia, acredito não, os alunos da Polícia Militar têm essa lei, é a segunda lei da apostila 2, antes da lei de acesso à informação, tá? Que eu pulei justamente porque a lei de acesso cai mais do que essa aqui. Então, olha lá, a partir do artigo 2º, ele vai começar a explicar o que é o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. Ele organiza as classes que o integram, então a classe dos servidores que integram essa lei. E aí ele vai fazer o quê? Um plano geral de cargos, vencimentos e salários com base nas atribuições, nos graus diferenciados de formação, se é nível superior, se é ensino fundamental, se é ensino médio, e a responsabilidade e experiência profissional requeridos. Então, assim, vai fazer um plano de cargos e salário com base nos graus de formação e na experiência da pessoa. Então, quanto mais experiência e quanto maior a sua formação, mais você vai ganhar e assim por diante. O que a lei leva em consideração para criar esse plano geral de cargos e vencimentos? Olha lá, inciso 1º do artigo 2º. Identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos e funções e atividades. Tá? As funções e atividades são aquelas tanto pode ser de cargo efetivo, tanto as funções comissionadas. E aí leva em conta o que ele deu uma nova identificação para essas funções e uma nova alteração dos nomes dos cargos. Para quê? Para poder criar esse plano. Então, alguns cargos, quando essa lei entrou em vigor, acabaram tendo a sua nomenclatura um pouco modificada. O que mais? O que mais que leva em consideração esse plano, gente? Olha, estabelecimento de um sistema retribuitório que estrutura vencimentos e salários de acordo com o nível de escolaridade e grau de complexidade das atribuições. Acabei de falar, eu tenho funções de nível médio, tenho funções de nível de ensino fundamental, tenho funções de nível superior. E de acordo com o grau de complexidade, uma chefia ou uma função base, isso tudo é levado em conta para saber quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, quem começa ganhando tanto, depois termina ganhando outro tanto, certo? E institui também, olha lá, no inciso 3º, perspectivas de mobilidade funcional mediante progressão e promoção. Então, são formas de você ter acesso na carreira, formas de você alcançar outros cargos a partir daquele que você entrou. Promoção, gente, promoção e progressão, a gente já vai ver a diferença, tá bom? Olha lá. Depois ele vem no artigo 3º dando algumas definições que a gente viu algumas quando a gente estudou o Estatuto do Funcionário Público Civil. Ele vai falar, o que é classe, gente? Conjunto de cargos e funções, atividades de mesma natureza e igual denominação. Então, classe é o conjunto de cargos. Então, tem a classe dos policiais militares, a classe dos policiais civis, enfim, classe é o conjunto de cargos. Referência, símbolo indicativo do vencimento do cargo ou do salário. A referência indicada por letra. A referência é indicada por números. Referência 1, referência 2, referência 3. Isso indica, gente, o tanto que você começa ganhando na carreira. Isso indica o quanto você
quando consta lá seu grau e sua referência, a gente já vai ver o que é grau, consta o quanto você começa ganhando, qual é o seu cargo, qual é a referência do seu cargo. A referência serve para salário, tá? Vencimento, não salário. E o grau? O grau é o valor do vencimento ou do salário dentro dessa referência. O grau é composto por letra, grau A, B, C. E aí, você sabendo o seu grau e sua referência, A2, A1, A3, enfim, você sabe qual é o padrão de vencimento que vai começar a ser pago para você. E aí eu acabei de falar, padrão é o conjunto de grau mais referência. Quem é servidor público, olha o holerite que vai ter lá padrão. A1, A2, B1, B2, B3. Tem carreira que tem 18 graus, tem 15 referências, tá? E conforme você vai ascendendo, você vai subindo na carreira, vai mudando o seu grau, sua referência, o seu padrão, você vai ganhando mais, tá certo? E vencimento, gente, eu já expliquei isso, eu acho, em aula. Vencimento é a retribuição pecuniária. O que é isso? É a contraprestação, é o pagamento, tá? Vencimento é o pagamento, é a retribuição paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. E salário? Salário é a retribuição, ou seja, é o que é pago para você em razão do exercício de função ou atividade, que pode ser comissionada, tá? Pode ser função de confiança, função comissionada, mas vencimento é em razão do cargo, salário em razão da função. E remuneração, gente? Remuneração é o conjunto do vencimento ou salário mais as vantagens. Então, ao final do mês, você, funcionário público, recebe a remuneração, porque além do vencimento, né, ou do salário padrão, você tem as vantagens incorporadas, certo? Essas são as definições da lei. Aí ele vai falar do ingresso, quando você ingressa, quando você começa a ganhar e etc. Olha lá, artigo 4º. Os ingressos nos cargos e funções constantes dos anexos, então tem os anexos na lei, eles se fazem no padrão inicial. Então, cada cargo, cada função vai ter um padrão inicial de recebimento, de acordo com provas de concurso público, né? Ou de provas e títulos. O que é provas e títulos? A prova que você faz e o título que você tem. Graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Tem requisitos mínimos para você ingressar no cargo público? Tem. Além de fazer prova, se for cargo de nível intermediário, precisa de diploma de conclusão do ensino médio. E se for prova de nível universitário, além da aprovação no concurso, você precisa de diploma de graduação de nível superior. Esses são os requisitos mínimos para você ingressar, e quando você ingressa no padrão inicial. Como que eu sei qual é o padrão inicial? Tá lá no anexo da lei. Você vai olhar o nome do seu cargo e vai ver qual é o padrão inicial, certo? E a prova de concurso, como é que é feito? Os requisitos de admissão no cargo feito através de provas de concurso público de acordo com a área de atuação que você vai fazer. Então, o edital, que tem que estar de acordo com a lei, é a regra número 1 do concurso. As atribuições básicas das classes de que trata esses artigos também está lá no anexo. Além do anexo lá, do anexo 1 e 2 vai falar do padrão, de onde você entra, do padrão inicial, vai falar quais são as atividades. O que é importante aqui, gente? Os cargos em comissão e funções e atividades, que são cargos de nomeação, né, em confiança, obedece requisitos mínimos também de escolaridade, experiência profissional, e também está num outro anexo da lei. Anexos são os quadros lá de que trata cada cargo e cada função. Eu acredito que isso não é cobrado na prova, isso nunca foi cobrado numa prova, então não dá para a gente ficar lendo quadro e anexo aqui, porque senão o vídeo de 20 minutos vai durar aí umas 2 horas. Não é legal, tá? O que mais que é importante saber, gente? Estágio probatório, olha só. Quando eu dei a aula do Estatuto do Servidor Público, falava que o estágio probatório eram 2 anos. Por quê que eu expliquei? Porque o Estatuto ele é de 68 e a Constituição é de 88. Essa lei, como já é mais recente, essa lei é uma lei de 2008, ela já está de acordo com a Constituição Federal. Então, olha lá, ele vai falar que nos 3
primeiros anos de efetivo exercício, nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º, que é o padrão inicial, se caracteriza como estágio probatório. Então, os 3 primeiros anos no padrão inicial é o estágio probatório. Nesse período, não só nesse, mas principalmente nesse, o servidor é submetido à avaliação de desempenho periódica, que vai verificar a aptidão e capacidade para o exercício da função, das atribuições do cargo, certo? Então, assim, o servidor público do Estado, ele passa por avaliação de desempenho semestralmente, mas mais ainda, com mais razão, no estágio probatório, porque é a avaliação de desempenho que vai dizer, ao final dos 3 anos, se o funcionário vai ser exonerado ou se ele adquiriu a estabilidade. Como que é feito isso? O que é levado em consideração para avaliação de desempenho? A assiduidade, então, é a presença regular do funcionário, comparecimento ao trabalho, disciplina, que é a obediência, né? Cumprir as ordens e as regras do cargo. Lembrando que a disciplina mais importante ainda para a Polícia Militar, porque a hierarquia e a disciplina são as bases do regimento, da parte ética da polícia. O que mais? Capacidade de iniciativa, né? Ou que a gente costuma falar, proatividade, que é uma coisa que a pessoa, ela se prontifica, ela toma iniciativa para fazer as coisas, não fica esperando receber ordem o tempo todo, tá? Produtividade, o quanto a pessoa rende, né? E responsabilidade, se cumpre os seus deveres de acordo com aquilo que é passado. Esse período de estágio probatório do servidor, ele é acompanhado por uma comissão especial de avaliação, e aí essa comissão tem que fazer o quê? Dar condições de adaptação no ambiente de trabalho. Então, o servidor não é mandado embora só porque ele não consegue realizar o serviço. Primeiro, tem que ser dada a ele a capacidade de se adaptar, né, e de acostumar com o trabalho, orientar o servidor no desempenho das suas funções. Então, não adianta só, você acabou de chegar, eles largam o trabalho na sua mão e vira as costas e vai embora. E verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a um treinamento. Então, pode dar treinamento para ver se o servidor aprende, tá? Essa avaliação, como eu disse, é semestral, certo? Feito por essa comissão de avaliação ou pelo órgão setorial de recursos humanos, também feito com base nessa lei aqui ou no decreto, tá? Artigo 8º, decorridos 30 meses do período de estágio probatório, quanto que é 30 meses? 2 anos e meio. Até 6 meses antes de terminar o estágio probatório, o responsável dessa comissão de avaliação vai fazer o quê, gente? No prazo de 30 dias vai mandar um relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho do servidor, com proposta de confirmação no cargo ou exoneração. Então, em 6 meses, o órgão responsável lá pelo servidor manda um relatório para a comissão. E aí, propondo, olha, um funcionário bom vai ficar. Não vai ficar, certo? Essa comissão pode pedir mais informações se for necessário e decidir no prazo de 10 dias. Só que aí, o que acontece? Ela abre prazo de 10 dias. Então, a comissão recebe essa proposta e, se for caso de exonerar, vai mandar embora e acabou? Não. No prazo de 10 dias, abre prazo para o servidor se defender e explicar. E só pode exonerar com voto da maioria absoluta, tá? Maioria de todos os membros da comissão especial de avaliação. Então, não é assim, não dá certo, manda embora. Tem um procedimento, tá? Não tá indo bem na comissão de avaliação, vai se defender com prazo de 10 dias e tem que ser voto da maioria absoluta dos membros da comissão, certo? Feito isso, olha, os atos de confirmação no cargo ou de exoneração têm que ser publicados pela autoridade competente até o penúltimo dia de vencimento do estágio probatório. Então, se você entrou no concurso público dia 10 de fevereiro de 2015, você tem até 10 de fevereiro de 2018, você está em estágio probatório. Dia 9 tem que sair a publicação, se você vai ser exonerado ou se você vai ser confirmado no cargo, certo?
E aí, também tem que ser publicado pela autoridade na seguinte data. A exoneração, ela tem que ser publicada até o primeiro dia útil subsequente do encerramento. Então, se encerra dia 10, e dia 10 é uma terça, até o dia 11 tem que estar publicada a exoneração. E se for a confirmação? Confirmação é mais tranquilo, tem até 45 dias para publicar a confirmação no cargo após o prazo, o término do estágio probatório. Porque aí a pessoa vai ficar, né, gente? Não tem necessidade de correria, certo? Olha só, uma coisa importante aqui do artigo 9º. Durante o período de estágio probatório, o servidor não pode ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto nas hipóteses de, lá da Lei 10.000, que é aquelas hipóteses de congresso, curso técnico ou científico, congresso cultural, eleição, mandato eletivo, provas e competições esportivas, licença saúde, licença por acidente de trabalho ou tratamento. Nessas hipóteses pode haver o afastamento, certo? Sempre lembrando o que vai caracterizar efetivo exercício ou não. Para participação em curso de formação específico, então alguns cargos precisam, por exemplo, fazer escola, né? O caso da polícia, nesse caso ele é afastado. Para participação, quando nomeado ou designado para cargo em comissão. Então, se dentro desse prazo de período de estágio probatório houver eventualmente, é difícil, mas se eventualmente houver uma nomeação para cargo em comissão, aí ele é afastado, mas sem prejuízo, tá? E quando for nomeado em cargo para comissão em órgão diverso da sua lotação. Então, ele vai ocupar a chefia em outra cidade, em outra comarca. Nessas hipóteses, tá, de ocupação de cargo comissionado em outras cidades, em outra lotação, vai acontecer a ocupação do cargo em outras comarcas ou em outras cidades no período de estágio probatório só para cargo em comissão ou função de confiança, certo? Durante o estágio probatório, você não pode sair da onde você está originalmente lotado, onde você trabalha. Só se for caso de cargo comissionado ou função de confiança, tá bom? Que mais, gente? Nas hipóteses, fica suspensas para fins de estágio de efeito probatório a contagem do tempo dos períodos de afastamento neste artigo. Então, afastou, para de contar o tempo de estágio probatório, exceto nas hipóteses de congresso, prova de competição esportiva, licenças e etc. Que daí o funcionário não está sendo afastado porque ele quer, ele precisa, tá bom? Continuando, gente, falando agora um pouquinho... Ele entra, o servidor no estágio probatório, ele entra no grau inicial, né, no padrão inicial do cargo, e ele entra no grau A. E aí, havendo a confirmação do estágio probatório, ele pula para o grau B, tá certo? Agora eu vou falar um pouco de jornada de trabalho, vencimentos e vantagens. A jornada, gente, ela se divide em dois tipos de jornada. Jornada completa e jornada comum. A jornada completa são 40 horas semanais. E a jornada comum, 30 horas semanais. Os vencimentos vão de acordo com essa lei, né, com o Plano Geral de Cargos e Vencimentos, e ele é feito por escalas que vai do nível elementar, intermediário, nível intermediário, que pode ser de 2 referências e 10 graus ou de 3 referências e 10 graus. E aí, e de nível universitário também. E aí, conforme o seu cargo, você entra num desses níveis, tá? Isso é leitura e é decoreba, não adianta ficar falando aqui. As escalas de vencimento, então, o artigo 13 vai falar, são constituídas de tabelas aplicáveis aos cargos de funções e atividades de acordo com a jornada de trabalho a que estejam sujeitos os seus ocupantes. Então, eu tenho 2 tipos de tabela. A tabela para a jornada completa, de 40 horas, e a tabela para a jornada comum de trabalho, que é aquela de 30 horas. O que compreende, então, gente, a remuneração? O que eu expliquei no começo? A remuneração são os vencimentos ou salário, mais as vantagens incorporadas ao cargo. Que tipo de vantagem que tem? E aqui a Lei 1080 acaba repetindo o que a gente viu um pouco lá na Lei 10.000. Que tipo de vantagens que tem, então? Olha,
adicional por tempo de serviço, que é o ATS, que é 5% a cada 5 anos, né, que é o quinquênio, então você incorpora um quinto no seu salário, e a sexta parte, que é depois de 20 anos, você tem a sexta parte do seu salário incorporada. Isso são vantagens. Tem outras vantagens? Tem. Gratificação pro labore. O que é gratificação pro labore? É de auxílio técnico. Então, se você tem algum cargo de auxílio técnico, não é o caso da polícia aqui, tá, gente? Mas se você tem algum cargo de auxílio técnico, você tem essa vantagem, um plus no salário, tá? 13º, porque é previsão constitucional. 1/3 de férias, que também é previsão constitucional. Ajudas de custo. O que é ajuda de custo? Para quando você vai mudar de um lugar para outro. Lembrando que a ajuda de custo te ajuda com despesas de mudança uma vez só. E as diárias? As diárias são pagas em razão do quê? Do serviço prestado, do tipo serviço extra prestado, fora, tá? Quando você vai fazer um serviço fora da sua lotação, mas várias vezes, certo? Então, cada vez que você vai, você recebe a diária, que é a ajuda de custo. Não é ajuda de custo. A diária é o auxílio com alimentação e pouso, que eles chamam, né? Dormir fora do seu local. E as gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei, certo? Qualquer vantagem que você vai receber prevista em lei. Então, lembra, vencimento, a remuneração é o vencimento mais as vantagens. E aí, repete aqui um pouco da Lei 10.000 que a gente já viu. E a progressão, gente? Agora a gente vai falar como é que você muda na classe. Como é que é feita a progressão no cargo? A progressão é a passagem do servidor de um cargo de 1 grau para outro grau, na mesma referência. Acabei de falar aqui, tem nível que tem 3 graus e 10 referências. Grau 1, 2 e 3... Aliás, eu também me confundo com isso, tá, gente? Olha lá. Grau A, B e C, referência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou do grau A pro grau B, tá? Então, eu tô mudando de grau. Deixa eu achar aqui. A progressão é a passagem de um grau para outro dentro da mesma referência. Então, eu tô no grau A1, vou pro grau B1. Essa progressão é feita através de processo de avaliação de desempenho, obedecida até 20% do total dos servidores. Então, vai pular de um grau para o outro até 20% dos servidores de cargos ocupantes ou ocupantes de cargos ou função atividade de uma classe de nível elementar, intermediário ou universitário. Eles vão pulando dentro da mesma classe, muda o grau. Certo? Até 20% do total dos servidores vai haver promoção, que é anual. Ai, gente, meu cachorro. Olha só, quais são os requisitos para participar do processo de progressão do servidor? Tem que ficar no mínimo 2 anos de efetivo exercício no mesmo cargo, tá? No mesmo padrão, olha lá, no padrão da classe em que seu cargo ou função estiver enquadrado. Então, você tem que ficar naquele padrão, o que é padrão? Conjunto de referência e grau, por 2 anos. Esses 2 anos, tá lá no parágrafo único, são contados a partir do estágio probatório. Então, não são os 2 primeiros anos que você entra na carreira. Quando você está nos 3 anos de estágio probatório, você não tem progressão, você não muda. A partir da finalização do estágio probatório é que você faz a progressão de um grau para outro. E além de 2 anos do interstício, período mínimo de tempo de 2 anos naquele padrão, desempenho avaliado anualmente por meio de procedimentos e critérios estabelecidos em decreto. Avaliação de desempenho, tá? Essa progressão também só pode ser dada para os servidores que tiveram avaliação positiva na avaliação de desempenho. O critério, nota positiva na avaliação de desempenho, tá no artigo 25. Depois ele fala o que, ó, interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado. Então, se ele está contando 2 anos, se ele precisa de 2 anos nesse padrão, depois do estágio probatório, pode interromper esse prazo? Pode, se ele se afastar, exceto se ele for nomeado para cargo comissionado, exceto se ele for designado para uma função
mediante gratificação pro labore, que são as funções técnicas, de assessoramento técnico, ou como substituto para responder por cargo vago de comando. Então, vagou um cargo de chefia, por exemplo, e aí ele, nesses 2 anos, se ele for nessas 3 hipóteses, modificado, digamos assim, sair daquele cargo para ocupar um em comissão, ou de assessoramento técnico, ou de substituição, ainda assim continua contando. Nas demais hipóteses, não conta. Aí interrompe os 2 anos de efetivo exercício naquele cargo para fins de progressão. O que mais? Se ele for afastado para palestras, congressos, cursos técnicos, também não conta. Quando ele é afastado naquelas licenças, licença saúde, licença para acidente, prova de competição esportiva, também não interrompe, continua valendo como efetivo exercício, porque isso a gente já viu lá no Estatuto do Funcionário Público, que vale como efetivo exercício. Cursos, congressos, já expliquei todos, certo? Que mais, gente? Então, o que eu expliquei até agora? A progressão, que é a passagem de um grau para outro, dentro da mesma referência. E a promoção, gente? A promoção, artigo 28, é a passagem do servidor da referência 1 para a referência 2 da sua respectiva classe, devido à aquisição de competências adicionais às exigidas no ingresso do cargo de que é titular ou função, atividade de que é ocupante. O que é isso? Você recebeu competências adicionais, gente. A promoção, então, ela é a passagem de uma referência para outra em razão de que você, digamos assim, ganhou mais responsabilidade, tá certo? Então, a promoção é a passagem na referência. Se o valor do vencimento no grau A da referência final, então você tá lá, são 10 referências no grau A. Então você tá no grau A, referência 10. Se o salário for inferior ao anteriormente recebido, o enquadramento far-se-á no valor superior. Claro, se você tá passando de uma referência para outra, prevalece a de maior vencimento, tá certo? A promoção permite a passagem da referência para 1, da 1 para 2, dos servidores integrantes das seguintes classes. Quem pode fazer promoção, então? De nível intermediário, os oficiais administrativos, oficial operacional e oficial sociocultural. As definições estão todas nos anexos. E de nível universitário, analista administrativo, analista de tecnologia, analista sociocultural e executivo público. Tá? Então, nesses cargos, nessas classes, pode haver a promoção. São requisitos para fins de promoção. Quando que a pessoa vai ser promovida? Olha lá, 5 anos de efetivo exercício na mesma função, no mesmo cargo ou função atividade, pertencentes a essas classes, oficiais, né, ou analistas. Tem que ter diploma, porque aí você está ganhando competências adicionais. Então, tem que ter diploma ou de nível de curso superior, ou para os oficiais, ou de curso de pós-graduação para os níveis de analista, certo? E aí vai ser editado um decreto pelo governo que vai regulamentar a promoção dessas classes, tá certo? Então, progressão, promoção. E agora, substituição. O que é substituição? Artigo 32. Para os servidores abrangidos por essa lei, poderá haver a substituição de que trata os artigos 80 e 83 da Lei 180, que é a lei que trata dos funcionários públicos, não precisa saber a lei, tá? A substituição para os cargos de coordenação, direção, chefia, supervisão e encarregatura, que são os encarregados, que são os cargos comissionados, gente. Então, pode haver substituição? Sim. Se esses cargos ficarem vagos, né, o mais antigo, ou dependendo da classe, da carreira, quem tiver que ocupar a função disso, o substituto vai ocupar a função de chefia, direção, supervisão e encarregatura. Se o período de substituição, então, desses cargos de chefia for igual ou superior a 15, o servidor faz jus à diferença. Então, por mais de... Se ficou vago o cargo de chefia por mais de 15 dias, o servidor recebe a diferença entre o cargo dele e o cargo de chefia,
tá? Acrescido da gratificação executiva. Então, ele vai receber, além da substituição, a gratificação. Também se aplica, ele vai falar para servidor público retribuídos mediante prolabore, que são os cargos de assessoramento técnico. Na hipótese de substituição em função de confiança no âmbito de autarquias, também aplica-se essa lei. As autarquias são uma espécie de empresa pública, tá? Lembra da INSS, por exemplo, é uma autarquia, mas não é regido por essa lei. Se eu não me engano, a Sabesp é uma autarquia, tá? Então, esses funcionários das autarquias também pode haver substituição. Lembrando que mais de 15 dias o servidor faz jus entre a diferença do seu padrão e da referência do cargo e da substituição, mais a gratificação executiva, tá certo? Além de adicional por tempo de serviço, sexta parte, etc. Vai receber a diferença pela substituição. O que mais que é importante? Já ele vai começar a falar das disposições finais, a lei já está acabando, a lei não está picada, é o que realmente pede no edital. Eu tirei os quadros, não coloquei, mas vai estar completa aqui para quem quiser acompanhar. E aí ele fala assim, ó, poderá ser convertido em pecúnia, o que é isso? Em dinheiro, mediante requerimento, parcela de 30 dias da licença-prêmio. O que é licença-prêmio? No período de 5 anos, o servidor que teve menos de 30 faltas, ele ganha licença-prêmio. Ele pode tirar quando a administração deixa do jeito que ele quiser. Ele tem 90 dias para usufruir da licença. E se ele não quiser tirar, pode vender? Pode, até 30 dias da parcela da licença-prêmio. Os outros 60 ele tem que tirar em outros anos, tá? Não pode vender e tirar. Pelo menos para algumas categorias não pode. Finalmente, se ele quiser mais de 30 dias de licença-prêmio, ele tem que apresentar requerimento no prazo de até 3 meses do seu aniversário. É isso que vale. Gente, essa lei é bem curtinha, ela é bem burocrática, bem administrativa, os principais aspectos estão aí, e qualquer dúvida, né, os meus alunos da polícia sabem que pode me chamar. Quem tiver dúvida, deixa aí na descrição do vídeo, né, nos comentários, e eu vou tirando. Certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque a nossa última aula é quinta e eu vou terminar a lei de acesso à informação, que é uma lei que cai muito mais do que essa lei de cargos, de plano geral de vencimentos, cargos e salários. Tá bom? Obrigado, até mais.